pessoal, mais uma correção aí do PET, semana 6, vamos lá. Ele pede, né, para calcular a medida do ângulo externo e também do ângulos internos x, y e z. Aqui nós vamos usar algumas propriedades para facilitar a nossa vida, ok? Olha só, os ângulos quando eles são opostos, nós podemos afirmar pela propriedade da matemática que eles são iguais. Então quer dizer que y é igual a 60. Então uma medida nós já encontramos, tá? Por essa propriedade, y igual a 60, acabou. E tem uma outra propriedade que fala o seguinte: se eu tenho duas transversais, ou seja, duas retas atravessando outra reta, eu posso afirmar que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ok? Se eu já sei que y é 60, quanto que vai medir o ângulo externo? 60. Isso é propriedade da matemática também, tá? Teria que dar uma outra aula para poder te explicar detalhado. Mas tem isso, duas retas transversais e uma paralela, tá? Na verdade, duas paralelas, mas se aplica que esse daqui é igual a esse aqui. Então, o y é igual ao externo, ao ângulo externo, que é esse. Então, eu posso afirmar que o E também é 60 graus, ok? Porque esse é igual a esse. Se esse é igual a esse, e y é igual a 60, então o ângulo externo é igual a 60. Pronto, nós já achamos dois. Agora, vamos para o próximo. Nós sabemos que o ângulo externo mais o z é igual a 180. É só você lembrar da metade de um transferidor. Se eu somar dois ângulos aqui, tem que dar 180, ok? Então, eu vou somar E mais E, o ângulo externo mais o z igual a 180, tá? Também é uma outra propriedade. Mas se você lembrar de transferidor, não vai ter mais erro. Bom, o E nós acabamos de descobrir que é 60. Então, 60 mais E igual a 180. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Então, letra para um lado, quem é a letra sozinho para um lado, e número para a direita. Número somente para a direita, quando o número está sozinho, sem x, ok? Lembrando que aqui era positivo, passou para depois do igual, olha só, depois do igual, então o sinal ficou negativo. Agora você vai fazer essa continha, 180 menos 60 igual a 120. Então, nós já achamos de y, do ângulo externo, de z. Agora, vamos observar aqui, pelo mesmo motivo que y é igual a 60, o z também é oposto a x. Então, eles são iguais. Então, x é igual a z. Se z é 120, x também é 120, ok? Então, só para resumir aí, colocar na ordem que ele pediu. X é 120, Y 60, Z 120, o ângulo externo 60. Esse chapeuzinho aqui indica que eles são ângulos. Questão 2, ele fala que as diagonais, tanto do quadrado do losango, são perpendiculares e são bissetris dos ângulos opostos. Perpendicular quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus. Aqui faltou um pontinho, mas esse símbolo aqui significa perpendicular, ou seja, ele forma um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, por causa desse símbolo e porque ele já falou que é perpendicular, tá? Eu sei que o z é igual a 90, não tem que fazer nenhum cálculo. Isso é uma propriedade da matemática que você simplesmente estamos aqui aplicando, tá bom? Então, z é igual a 90, pronto. Observe que o losango, ele forma dois triângulos aqui, olha, isósceles, tá? Nesse caso aqui, porque ele tem as perpendiculares, ou seja, esse ângulo, o que é isósceles? Tem dois lados iguais, dois ângulos iguais e um diferente. Então, esses dois ângulos aqui, por essa propriedade, eles são iguais. Então, x é igual a 70, ok? Então, voltando aqui, ó, x é igual a 70. Agora, como que eu vou descobrir o valor do ângulo de y? Bom, agora enxerga somente esse ângulo aqui, esse triângulo aqui, ó, tá? Só esse triângulo lá de cá, esquece esse daqui, esquece. Eu sei que aqui é perpendicular, então aqui também vai ser perpendicular, ok? É só você pensar o seguinte, um prédio que está em um ângulo de 90 graus, a frente está 90 graus, as costas do prédio também tem que estar 90 graus, tá bom? Aqui é a mesma coisa, se aqui é 90, aqui também vai ser 90. Então, eu já tenho que x é 70, eu tenho esse ângulo de 90, eu vou somar com y, tem que dar 180. Por quê? Qualquer triângulo, a soma dos três ângulos tem que ser sempre 180 graus. Isso também é uma propriedade da matemática, tá? Se eu somar esses três ângulos aqui do triângulo, tem que dar 180 a soma dos ângulos. É uma propriedade, nós vamos apenas aplicar. Então, se x é 70, já tem 90, só falta o valor de y para me encontrar, lembre-se que isso aqui é uma equação do primeiro grau. O que é isso? Letra para um lado,
número para o outro. Aqui eu já somei primeiro, 70 mais 90, 160. Agora eu vou separar. O y está antes do igual, então a gente fala que está no lugar certo, então ele permanece positivo. O 180 já está depois do igual, então ele também permanece com o sinal que ele está, que é positivo, tá? Agora observe o 160. Quando não tem nada, quer dizer que ele é positivo. Ele vai passar para depois do igual, ou seja, ele mudou de lado. Se ele mudou de lado, ele vai mudar o sinal. Antes era negativo, agora ficou... Desculpa, antes era positivo, agora ficou negativo. Fazendo a continha 180 menos 160, ficou 20 graus. Como ele pediu o valor de x, y, z, nós já encontramos aqui. X, 70, z, 90 e y, 20. Letra B, não tem nenhum cálculo. Só a propriedade, continuando só as propriedades. Bom, mais uma vez aqui faltou um pontinho, mas ele afirma que as diagonais são perpendiculares. Então, eu já sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Quando fala perpendicular, o significado é um ângulo de 90 graus, ok? Já achei o valor de x. Não teve cálculo, somente aplicação da propriedade. Agora, vamos observar o seguinte. Qualquer quadrado, nós sabemos que cada ângulo dele tem um ângulo de 90 graus. Todos os 4 ângulos aqui são 90 graus. Se eu passei uma bissetriz, o que é bissetriz? É dividir o ângulo ao meio. Tá? Quando falar essa palavra bissetriz, eu estou dividindo o ângulo ao meio. Se eu sei que aqui tudo é 90 graus, a metade dele vai ser quanto? Metade de 90? 45. Então, y é igual a 45. E o z? Observe que quando a gente tem perpendiculares, igual nós temos aqui, diagonais perpendiculares e bissetrizes, eles vão, um quadrado específico, eles vão formar 4 triângulos iguais. Observe, olha, aqui eu tenho um triângulo, tenho outro triângulo, tá? Tem o terceiro e temos esse quarto, ok? Ou seja, esse lado é igual a esse, logo eu posso afirmar que z também é 45. Ou, pelo mesmo motivo de y, se aqui tudo mede 90, tá? A metade dele vai medir quanto? 45. Ficou mais fácil ainda, né? Então, é isso. X 90, Y 45, Z também 45. Pessoal, a questão 2, letra C, também nós temos que usar as propriedades, ok? Esses dois aqui são opostos pelo vértice, esses dois ângulos aqui, tá? Esse aqui e esse aqui. O que significa ele ser oposto pelo vértice? Quer dizer que eles são iguais. A gente fala que são congruentes, quer dizer que eles são iguais. Se esse aqui é igual a esse, então eu vou colocar uma equação, uma igual a outra. Vou separar letra para um lado, que é para o lado esquerdo, e número para o lado direito. Observe, o 3x está depois do igual, ele está no lugar errado. Então, eu vou voltar para antes do igual, porém, quando não tem sinal, o sinal é positivo. Troquei de lado, vai ficar negativo, ok? Então, letra, quem está carregando a letra x sempre fica para o lado esquerdo. Quem está com o número sozinho sempre fica para o lado direito. Observe que o menos 4 já está no lugar certo, então ele permanece. Agora, o mais 11 está no lugar errado. Eu vou voltar ele para o lugar certo, então eu vou trocar o sinal. Onde era positivo, vai ficar negativo. Agora é só fazer continha. 2 menos 3, menos 1. Só que a gente não escreve esse 1. Quando não tem número na frente do x, você tem que entender que tem 1 na frente, tá? E aqui, menos 4 com menos 11 são duas dívidas, então você soma e continua com o sinal negativo. Observando que aqui você não usa a regra dos sinais. Por quê? Porque você não está multiplicando nem dividindo, tá? Não tem parêntese, ok? Então, você não usa aquela regrinha. Você vai usar a regrinha do dívida com dívida. Ó, eu tenho uma dívida de R$4, fiz outra dívida de 11, eu vou continuar com a dívida, que é representada pelo sinal de menos, e vou somar. Então, a minha dívida é de R$15, ok? Como o x é negativo, eu tenho que multiplicar por menos 1, que é uma propriedade da matemática. Não é porque o 15 é negativo, é porque o x é negativo, tá? Só que quando eu multiplico por menos 1, eu vou ter que multiplicar os dois lados. Então, menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então, o valor de x é igual a 15. Acabou a questão? Não, porque ele pede o valor de y e o valor de z.
Então, vamos descobrir? Observe como que nós vamos encontrar o valor de z, tá? Ele falou que essa reta aqui, essas diagonais aqui, ó, elas são retas bissetrizes. O que é isso? Elas dividem o ângulo ao meio. Então, se eu achar o valor desse ângulo, ele é exatamente o valor de z. Por quê? Eles são iguais. Por quê? Porque tem uma bissetriz. Bissetriz divide esse ângulo todo aqui, ó, ao meio. Então, quer dizer que a mesma quantidade tiver de um lado aqui, vai ter desse lado aqui, tá bom? Então, vamos substituir. 3 vezes 15, que foi o valor que nós encontramos de x agora, menos 4. 3 vezes 15, 45, menos 4, 41, esse ângulo aqui, ok? Se esse ângulo é 41, z também vai ser 41, tá bom? Observe que nós vamos encontrar agora o valor de y, tá bom? Aqui eu já tinha falado que eles são iguais, então esse pedaço aqui é 41. Então, esse outro ângulo aqui, olha, observe, esse outro ângulo, ele também vai ser quanto? 41. Se aqui é perpendicular, então aqui é um ângulo de 90 graus. Então, 90 mais 41 mais y forma um ângulo de 180. Por quê? Todo triângulo, a soma dos seus três ângulos é igual a 180. Também é uma propriedade da matemática, tá bom? Então, somando aqui, 41 mais 90 deu 131. Lembrando que é uma equação do primeiro grau, tá? Equação vem de igual, tá bom? Em latim. Então, eu vou separar a letra para um lado, aqui já está no lugar certo, aqui também está no lugar certo. Quem está no lugar errado? 131, que deveria estar do lado direito, ok? Se aqui é mais 31, ele vai para o lugar certo, ele vai ficar menos 131. Fazendo essa subtração, vai dar igual a 49. Então, resumindo, x igual a 15, y igual a 49, z igual a 41. A questão número 2, vamos observar um quadrado. Se é um quadrado, esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 90 graus, ok? Se isso aqui é uma bissetriz, ou seja, divide o ângulo ao meio, então, cada um aqui tem que ser igual a 45. Então, 3x é igual a 45, tá? Graus. Então, x é igual a 45 dividido por 3, o ângulo O x será igual a 15, tá? Vamos para o próximo passo. Se x é igual a 15, então, como que eu faço para achar esse daqui? Da mesma forma, 2y mais 15 é igual a 45. Por quê? Porque é metade do ângulo de 90 graus. Metade, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem várias maneiras de fazer esse exercício. Estou fazendo de uma delas, tá? Então, 2y mais 15 é igual a 45, que é a metade do ângulo aqui. Letra para um lado, número para o outro. Então, se aqui era mais, passou para cá, ficou menos. 45 menos 15 é igual a 30. 30 dividido por 2, por quê? Se aqui está multiplicando, troca de lado, ele inverte a operação. Não é multiplicação? Qual que é o contrário da multiplicação? Divisão. Aqui, observe, não era mais? Eu troquei, ou seja, passei para depois da igualdade, eu troquei o sinal. Aqui, não tá esse pontinho, mas você tem que entender que é uma multiplicação. Eu vou trocar ele de lado, eu vou inverter. O contrário de multiplicação é divisão. 30 dividido por 2 é igual a 15. E agora, por último aqui, quem que é o z? Z é igual a 90. Por quê? Ele falou que isso aqui são perpendiculares. Nós sabemos que o significado de perpendicular é igual a 90 graus. Questão número 3, ele pede para quais são as medidas dos ângulos de um quadrilátero, cujas medidas são expressas aqui. Então, a gente sabe que todo quadrilátero ele tem 4 lados, ou seja, 4 ângulos, tá bom? Não quer dizer que eles sejam iguais, não. Muita atenção. O único quadrilátero que vai ter todos os ângulos iguais vai ser o quadrado, né? No caso aqui, ele abordou seu quadrado losango, o quadrado vai ter todos os ângulos e lados iguais. Mas ele não fala que quadrilátero que é, só fala que é um quadrilátero. E dá a medida desses 4 ângulos aqui, ok? Bom, primeiro, observe que não tem como calcular se eu não souber o valor de x. Então, primeiro eu vou descobrir o valor de x, tá? Como que eu descubro esse valor de x? Como? Bom, você sabe que tem uma propriedade da matemática que fala que
Somando todos os 4 ângulos, a soma tem que dar 180. 360. Então, eu peguei as 4 medidas que ele passou, somei tudo e coloquei que é igual a 360. Isso é uma propriedade. Qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos do lado de dentro, ou seja, internos, ela mede 360. Bom, aqui a gente vai ter que separar os termos semelhantes. O que é isso? Agrupar as letras de x para a esquerda. Quem está com o número sozinho, para a direita. Então, vamos lá. Quem que é que está carregando o x? 3x mais x, quando não tem nada, vale 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Você soma só o número que está na frente da letra e repete a letra. Agora, soma o outro número, que está sozinho. 15 mais 35, mais 10, mais 20. Somando os 4, deu 80. Repete 360. Então, ficou 360 já está no lugar certo. O 80 está no lado esquerdo e ele deveria estar do lado direito. Então, como eu troquei, antes era mais, passou a ficar menos, tá bom? Agora, você subtrai. 360 menos 80 é igual a 280. Esse que está multiplicando por x vai inverter a operação e vai vir para cá dividindo. 280 dividido por 7, né? Lembra aí da tabuada, só acrescenta o zero, vai ser x igual a 40. Acabou o exercício? Não. A pergunta dele foi, qual a medida dos 4 ângulos? Se x é igual a 40, então nós vamos substituir. 3 vezes 40 mais 15. Primeiro resolve a multiplicação. 3 vezes 40, 120, mais 15, 135. O segundo ângulo, x, que é 40, mais 35, é igual a 75 graus, ok? Terceiro ângulo é 40 mais 10, igual a 50, o terceiro ângulo. O último ângulo, 2 vezes 40 mais 20. Quanto que é 2 vezes 40? 80. Mais 20, igual a 100, que vai ser o ângulo, tá bom? Pessoal, esse vídeo tá te ajudando? Então se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos lá? Questão 4, ele pede para calcular o valor de x em cada um dos quadriláteros abaixo e substitui o valor para encontrar a medida de cada ângulo e escreva o nome especial do quadrilátero. Bom, vamos lembrar o seguinte, que para mim descobrir o valor de x primeiro, tá? Por que eu tenho que saber o valor de x? Para mim saber o valor desse ângulo aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou somar, tá? Todo mundo e vou pôr igual a 360, tá? Por quê? O quadrilátero ele tem uma propriedade que fala que a soma dos seus ângulos internos é igual a 360. Lembra lá no triângulo? A soma interna é 180. Do quadrilátero é 360. É propriedade, você apenas o usa, tá? Aqui observe que só tem um x, então eu vou repetir ele. Vou somar o restante, 32 mais 128, mais 55, mais 65. Deu 280, igual a 360. Aqui, mais uma vez, é uma equação do primeiro grau. Então, letra para um lado, número para o outro. Observa que aqui está mais 280. Eu vou passar para o lado de lá, vai ficar menos 280. Fez a subtração, deu igual a 80, tá bom? Se x é igual a 80, basta substituir aqui, olha, x mais 32, ou seja, 80 mais 32 igual a 112. Então, essa medida do ângulo é 112, o restante já está apontando aqui. Agora, vamos calcular da próxima figura, tá bom? Da segunda figura é a mesma coisa, eu vou somar todos os ângulos e vou colocar igual a 360. Lembrando que esse pontinho com esse tracinho é o símbolo de 90 graus. Então, 90 graus mais 90 mais x. 90 graus mais 90 mais x mais 2x mais 54 igual a 360. Vou separar quem está carregando a letra x, que no caso, quando não tem nada, vale 1. 1 mais 2 igual a 3x. O restante, observa que ele está sem o x. Observa que ele está sem o x. 90, 90 e 54 dá 100. Então, a gente chama ele de termos semelhantes.
90 mais 90, 180 mais 54, deu 234. Mas aqui, mais uma vez, eu tenho que separar. Antes do igual, fica somente quem carrega a letra X. Depois do igual, fica quem carrega o número sozinho. Quem está no lugar certo, permanece. Quem não está, vai para o outro lado trocando o sinal, ok? Fazendo essa continha, ficou 126. 3x igual a 126. Lembrando que o 3 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, ficou 126 dividido por 3 igual a 42. Resolvi o problema? Não, porque ele pede para encontrar o valor da medida dos ângulos. Aqui, se x é 42, já encontrei. Esse aqui é 42. Agora, esse é 2x mais 54. Então, basta substituir. 2 vezes 42 mais 54. 2 vezes 42, 84, mais 54, igual a 138. Ele pede para escrever o nome especial do quadrilátero. Esse tipo de figura, tá? Que tem lados opostos e essas duas paralelos, a gente chama ela de trapézio, tá? Trapézio. Esse daqui também é um trapézio. Porém, como ele tem esses ângulos retos aqui, nós chamamos de trapézio reto ou retângulo, tá bom? Trapézio reto ou trapézio retângulo, ok? Número 5. Vamos relembrar aqui rapidinho aqui. O que é um quadrado? Um quadrado tem todos os lados e ângulos iguais, ok? O perímetro é a soma de todos os lados de qualquer figura. Então, quando a gente fala perímetro, você tem que somar todos os lados, tá? Imagina um lote da sua casa, de onde você mora, ou de onde você visita. Para mim saber quanto que eu vou gastar de parede, ou de muro, ou de uma cerca elétrica, eu tenho que somar quanto que tem de largura, quanto tem de comprimento, todos os lados do lote, tá? Isso se chama perímetro, ok? Então, vamos lá propriamente para a questão 5. Ele pede na letra A para escrever as expressões algébricas que determinam as medidas dos perímetros das figuras, tá? Eu vou representar aqui a letra P de perímetro e a letra Q aqui, que é de quadrado, tá? Lembrando que o quadrado ele tem todos os lados iguais. Se perímetro é a soma dos 4 lados, então é só somar esse mais esse mais esse mais esse. Mas ele não pede para calcular, ele pede apenas para escrever a expressão. Então, nós já escrevemos, tá? Tem outras maneiras de escrever, mas essa é a mais simples. Quem que é o perímetro do retângulo? Se aqui é x mais 4, esse lado é igual. Então, também x mais 4. Se aqui é 8x, o outro lado também é igual. Então, 8x. Somando esses 4 lados, nós vamos ter x mais 4, x mais 4. 8 mais 8x, ok? Então, escrevemos as duas expressões algébricas. Na questão 5b, ele pede para escrever as expressões algébricas que determinam as áreas dessas figuras em função de x. Qualquer quadrado tem essa fórmula aqui da área, ok? Então, a área de um quadrado é L ao quadrado. O que é isso? Lado ao quadrado. Ou lado vezes lado. É a mesma coisa. Se eu sei que o lado do quadrado é 3x, então vai ser 3x vezes 3x, que é igual a elevar ao quadrado. Vou repetir aqui, ó, 3x vezes 3x. Como que você resolve isso? Multiplico da frente, então 3 vezes 3, 9. Quando não tem nada aqui, vale 1. E pela propriedade da matemática, se eu tenho letras iguais e estiver multiplicando, você soma os expoentes, que no caso aqui é 1 mais 1, então deu 2. Como ele pede apenas para escrever a expressão algébrica é essa. E aqui a unidade de medida que ele passou, como é a área, então é elevado ao quadrado, porque eu multipliquei centímetro vezes centímetro. Acabou? Não! Ainda na questão 5b, ele pede as áreas das duas figuras. Do quadrado nós já falamos, agora a área do retângulo. A fórmula da área do retângulo é base vezes altura, tá? Eu coloquei CH, mas eu poderia ter colocado A, ok? É porque normalmente é uma convenção que utiliza a fórmula do retângulo assim. Quem que é a base? 8x. Quem que é a altura? X mais 4, ok? Multiplicando os dois, vamos lá. Usando a propriedade distributiva, o que é isso? Distribuir o primeiro número
para todos os outros dois, tá? Então, 8 vezes 1, 8. X vezes x, pelo aquele mesmo critério, não tem nada em cima, então o expoente é 1. Somando o expoente 1 mais 1, aqui ó, 1 mais 1, 2, ok? 8 vezes 4, 32. Não tem outro x aqui, você apenas repete. Essa unidade de medida ele passou, é ao quadrado, porque é área, tá bom? Então, a expressão algébrica é essa daqui, para a área do retângulo. A questão 5, letra C, fala o seguinte: se a área do quadrado mede 81, qual é o valor de x nesse polígono? Bom, a gente já tinha descoberto que a área do quadrado era igual a 9x. Ele fala que essa área é igual a 81, tá bom? Então, eu vou apenas separar, lembrando que aqui já é uma equação do segundo grau. Mas como que a gente vai proceder? A gente fala que é uma equação do segundo grau incompleta. Eu só troquei a ordem aqui para vocês perceberem que aqui é letra para a esquerda e número para a direita, tá bom? Vai deixar o x sozinho, então o que está aqui multiplicando vai passar para cá, dividindo, tá bom? 81 dividido por 9, 9. Observa o seguinte, lembra que quando é positivo, passa para lá, negativo. Quando aqui é multiplicação, passa para cá, divisão, porque é o contrário da multiplicação. Essa potência aqui, o contrário dela é a raiz. Então, para mim passar ela para cá, eu passo em forma de raiz. Tem um 2 escondido aqui. Toda vez que fala raiz quadrada, tem um 2 escondido aqui. A partir do 2 é que a gente escreve raiz cúbica e assim por diante. Então, o contrário da potência, que isso aqui é uma potência, é a raiz quadrada, ok? Então, raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? É um número multiplicado por ele mesmo, que é igual a 9. Então, se eu quero saber raiz quadrada de 9, é igual a 3, tá? Lembrando que é o valor de x em centímetro, que foi a unidade que ele pediu. Só um detalhe é que quando a gente fala raiz quadrada, geralmente é mais ou menos 3. Mas não faz sentido eu falar em área com número negativo, então eu considero apenas o número positivo, tá bom? A questão 5D, ele fala se o perímetro do retângulo mede 26. Na letra A, nós fizemos essa expressão algébrica. Se o perímetro é 26, basta substituir. Só que agora eu tenho que resolver, né? Quando no mede não tem nada na frente, vale 1. Então, 1 mais 8 mais 8 ficou 18x. 4 mais 4, 8. Lembrando que você tem que agrupar os termos iguais. Letra com letra, número com número, tá? Aqui separando letra para um lado, número para o outro. Se era mais, passou para cá, menos. 26 menos 8 igual a 18. Lembrando que aqui está multiplicando, passou para cá dividindo. Então, 18 dividido por 18 igual a 1 centímetro, que é a unidade de medida. E aí, acabou a correção. Eu quero, pessoal, se vocês gostaram da correção, compartilhe com seus colegas, amigos, familiares e se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, que eu fico super curiosa para saber o que vocês acharam. Então, comenta lá, compartilha. Um abração para todos!